A nossa aula de revisão de hoje vai tratar da introdução aos espaços vetoriais. No primeiro slide, a gente tem a definição de um espaço vetorial. Sempre que a gente tem um espaço vetorial, vamos ter um corpo de escalares, tá? F, vamos chamar em geral de F esse corpo. Vamos ter um conjunto de objetos, V, que vamos chamar de vetores, e duas operações. Uma operação interna no conjunto de vetores, que seria a soma, e que tem as propriedades que vocês já conhecem. A soma de vetores é comutativa, a soma de vetores é associativa. Existe um único vetor, chamado de vetor nulo, tal que somado a qualquer outro vetor U, ainda obtemos o vetor U, tá? Existe um vetor simétrico de um vetor dado U, tal que quando somamos a U o seu simétrico, obtemos necessariamente o vetor nulo. Tá? Além disso, temos uma operação chamada de multiplicação por escalar. Aí já não é uma multiplicação entre vetores, é uma multiplicação de um escalar, de um elemento do corpo, por um vetor. Tá? E o resultado ainda é outro vetor. Então, temos essa primeira propriedade, quando multiplicamos o elemento neutro para a multiplicação do corpo por um vetor U, o resultado é ainda U. Temos uma propriedade associativa para a multiplicação, é a mesma coisa multiplicar um vetor primeiro por uma escalar C sub 2 e aí por C sub 1, que multiplicar diretamente pelo produto dos dois escalares. E duas propriedades distributivas, tá? Um escalar vezes uma soma de vetores é o escalar vezes o primeiro vetor mais o escalar vezes o segundo vetor. E aqui a soma de escalares vezes um vetor é igual à soma do primeiro escalar vezes o primeiro vetor mais o segundo escalar vezes o vetor, tá? Exemplos de espaços vetoriais tem muitos, claro, tem infinitos. Mas vamos considerar provavelmente o mais simples, que seria o Fn, tá? Que é o espaço vetorial das NUplas dos elementos do corpo F, tá? Nesse espaço vocês têm duas operações. Tem uma operação que é a soma de vetores, que é simplesmente a soma componente a componente, e a operação produto por escalar, que também é multiplicar cada componente dessa NUpla pelo escalar. O elemento neutro, tá? É simplesmente a NUpla formada todas as suas componentes são o zero do corpo. E o simétrico de um elemento dado U sub 1, U sub 2, pontos U sub n, é o vetor cujas componentes são menos U sub 1, menos U sub 2, H menos U sub n. Então, temos que as outras propriedades, as propriedades da definição, são muito simples de conferir, são consequência das propriedades de um corpo. Tá? Temos aqui que a gente frequentemente usa corpos numéricos, ou racionais, ou reais, os números complexos, mas poderíamos usar qualquer corpo. Por exemplo, o corpo com dois elementos. E aí, o F2 elevado a n seria um espaço vetorial cujo número de elementos seria 2 elevado a n. Então, vocês podem ter espaços vetoriais finitos, tá? Usando essa construção e usando um corpo F finito. Outro espaço que é essencialmente o mesmo do que o anterior, mas escrito de outra maneira, é o espaço
F, espaço de matrizes M por N sobre um corpo. Um vetor matriz vai ser dessa forma, tá? Simplesmente uma matriz M por N, onde os coeficientes estão todos no corpo F, e a soma é a soma usual de matrizes, tá? E a operação produto por escalar é multiplicar cada entrada da matriz pelo escalar, tá? Aqui tem soma e aqui o produto por escalar. Considerados para o caso 2 por 2, simplesmente para que a anotação seja mais simples. Outro espaço vetorial é o espaço de funções de um conjunto em um corpo, tá? O conjunto não precisa ter nenhuma estrutura. Precisamos que o domínio seja um conjunto qualquer, fixo, claro, e o contradomínio, aí sim precisamos que seja um corpo. E tem duas operações, a soma de funções. A gente pode somar funções, porque para dar o valor da soma de funções em um ponto S do conjunto, o que fazemos é somar os valores de f e g em esse ponto. E isso aí pode ser feito porque tanto f de s quanto g de s são elementos no corpo, então a soma está bem definida. Do mesmo jeito, a gente pode definir a operação produto por escalar. Como é que a gente multiplica uma função por um escalar? Simplesmente o valor em cada ponto vai ser o valor da f vezes o escalar. O nosso espaço f, a potência n, tá? Pode ser visto como um caso particular de esse espaço de funções. Porque como é que um elemento de f a n? Bom, é uma n upla, x sub 1, x sub 2, x sub n, de elementos do corpo, tá? Mas aí vocês podem ver isso como uma aplicação. Podem ver isso, tá? Como uma aplicação, vamos chamar de f, do conjunto dos números naturais entre D1 a N no corpo, onde simplesmente f de i seria x sub i. Então, dessa maneira, a gente vê qualquer n upla como uma aplicação dos centeiros entre 1 e n ao corpo f. E f, potência n, vira um caso particular desse espaço de funções. Quando a gente considera um S finito. Outro exemplo que a gente vai ver nesse curso é o espaço de polinômios com coeficientes em um corpo, polinômios em uma variável. Para que isso aqui seja um espaço vetorial, não precisa para nada que seja uma variável, mas é o exemplo que a gente vai considerar mais frequentemente. Então, um vetor é simplesmente um polinômio, tá? Onde n, que seria o grau do polinômio, se a sub n distinto de zero é um número inteiro não negativo, e os coeficientes do polinômio são todos elementos do corpo f. A operação soma é a soma de polinômios, onde o coeficiente de x elevado a n da soma é a soma dos coeficientes de x elevado a n de cada um dos polinômios que a gente está somando. E a operação produto por escalar é multiplicar, se o escalar é c, multiplicar o coeficiente de x elevado a n por c para todo coeficiente. Aqui, qual seria, por exemplo, o elemento, o vetor nulo? Bom, o vetor nulo é simplesmente o polinômio nulo. É o polinômio tal que todos os coeficientes, todos a subir, são iguais a zero. E o simétrico, bom, aí de um polinômio que vamos, por exemplo, escrever como a soma de a sub j vezes x elevado a j, é o polinômio cujos coeficientes são simétricos
do polinômio inicial, ou seja, o simétrico da soma de a sub j vezes x elevado a j para j entre 0 e n é simplesmente a soma de j igual a 0 hn de menos a sub j vezes x elevado a j. E de novo, as outras propriedades da definição de espaço vetorial não são difíceis de conferir. Outro exemplo que aparece, por exemplo, na teoria de Galois, tá? É que quando vocês têm que F é um subcorpo de um subcorpo de K, sim? KF K é um corpo que tem um subconjunto que com as operações de K continua sendo um corpo. Então, nesse caso, K é sempre um espaço vetorial sobre F. Exemplos que a gente conhece. Q é um subcorpo dos complexos. Então, C é um Q espaço vetorial, um espaço vetorial sobre o corpo Q. C contém como subcorpos reais. Então, C é um R espaço vetorial. A gente poderia dar mais exemplos. Q está contido em R. Está em um subcorpo de R. Então, R é também um Q espaço vetorial. Bom, vamos ver algumas propriedades muito simples. Aqui são as propriedades que são vistas quase no primeiro dia de qualquer curso de álgebra linear, tá? Mas vamos aqui, para refrescar o que vocês já sabem, vamos ver algumas das provas dessas propriedades. Vamos com a primeira. A primeira é que C vezes 0 é igual a 0. Aí no slide vocês podem ver que tem duas notações para o 0. Porque para esse slide eu queria deixar claro que o 0 que não está em negrito é o 0 do corpo, e o 0 que está em negrito é o vetor nulo do espaço vetorial. Tá? Em geral, a gente não vai se preocupar, porque vai ficar claro sempre se a gente está no corpo ou está no espaço vetorial, ou às vezes para uma transformação linear mesmo, vai ficar claro em que espaço, sempre vamos usar o 0 para denotar o vetor nulo de quase qualquer espaço vetorial. Tá? Mas, tá, não? Aqui para que fique claro, vamos usar notações distintas para que seja totalmente claro que não são o mesmo objeto. Então, como é que a gente mostraria a primeira das propriedades? Bom, vocês têm que C vezes a soma do vetor nulo com ele próprio. Isso aí, pela propriedade distributiva, tem que ser igual a C vezes o vetor nulo mais C vezes, de novo, o vetor nulo. Tá? Mas que é o que diz a propriedade distributiva, tá? Que isso aqui tem que ser igual a C vezes a soma do vetor nulo com ele próprio é o vetor nulo. E aqui, então, o que a gente obteve, ok, é que, vamos que fique aqui claro, o que a gente obteve é que C vezes o vetor nulo vai ser igual a C vezes o vetor nulo mais C vezes, de novo, o vetor nulo. A gente pode somar a essa igualdade o simétrico do vetor C vezes o vetor nulo. Que queremos mostrar que é o vetor nulo, mas ainda não sabemos, ainda não temos esse resultado. Então, vamos lá, temos C vezes o vetor nulo mais o simétrico menos C vezes o vetor nulo tem que ser igual a C vezes o vetor nulo
mais C vezes o vetor nulo mais menos C vezes o vetor nulo. Ok. Mas a soma no termo da esquerda é o vetor nulo. A gente está somando a um vetor o seu simétrico. Então, isso aqui é simplesmente o vetor nulo. E no termo da direita, a gente pode usar a propriedade associativa da soma. Então, podemos agrupar os termos da soma de outra forma. Por exemplo, assim, C vezes o vetor nulo. E agora vamos agrupar os dois últimos, que estão aqui escritos. Esse aqui e esse aqui. Vamos agrupar esses dois. Então, agrupando esses dois, temos C vezes o vetor nulo mais menos C vezes o vetor nulo. Só que, de novo, o vetor C vezes o vetor nulo mais o seu simétrico é o vetor nulo. Então, temos aqui C vezes temos esse aqui, o primeiro, que é C vezes o vetor nulo, e esse outro vetor, que é o vetor nulo, a soma de qualquer vetor. E o vetor nulo é o vetor inicial. Então, necessariamente, essa soma aqui vai ser C vezes o vetor nulo. E temos o resultado que a gente queria. A gente mostrou que o vetor nulo e o vetor C vezes o vetor nulo são iguais. Ok? Então, isso aí mostraria a propriedade 1. A propriedade 2 é mostrada exatamente do mesmo jeito. Tá? Uma prova que é quase idêntica. Como é que a gente mostraria a propriedade 3? Bom, então, temos aqui C vezes U igual ao vetor nulo. Ok? Queremos ver que ou bem o escalar é o zero, o elemento neutro para adição do corpo, ou bem o vetor é o vetor nulo. Só pode acontecer uma dessas duas coisas. Então, aqui tem dois casos possíveis. Poderia acontecer que C fosse igual a zero. Em esse caso, não temos que mostrar nada. E o segundo caso é que C fosse um escalar distinto de C. Mas C é um elemento de um corpo, então vai ter um inverso. Então, podemos multiplicar a nossa igualdade, tá? A igualdade C vezes o vetor U igual ao vetor nulo, pelo escalar inverso de C, pelo C menos 1. Então, vamos fazer isso aí. Temos que C menos 1 vezes C vezes o vetor U tem que ser igual a C menos 1 vezes o vetor nulo. Aí, vamos usar a propriedade associativa do produto. Então, podemos, mesmo que seja, aqui temos dois escalares, que são C menos 1 e C, é um vetor U, podemos agrupar os escalares. Ok? Então, temos C menos 1 vezes C, vezes o vetor U, igual, e agora a gente usa a propriedade 1, tá? É isso aí. Sim, a gente usa a propriedade 1. O produto de qualquer escalar e o vetor nulo ainda é o vetor nulo. Ótimo, mas C menos 1 vezes C é igual a 1. Então, isso aqui é 1 vezes U igual ao vetor nulo. E agora, a gente tem que lembrar que um dos axiomas, aqui bem atrás,
de espaço vetorial é que 1 vezes qualquer vetor é o próprio vetor. Então, aplicando essa propriedade, tá? A gente tem que o vetor U é necessariamente o vetor nulo, tá? Então, com isso, a gente mostraria 3. Vamos com a última das propriedades, que seria a propriedade 4. Para a propriedade 4, a gente vai... Menos 1 é o simétrico de 1 no corpo. É o único elemento tá, que quando vocês somam esse elemento a 1, o resultado é 0. Então, vamos usar essa propriedade. Vamos considerar 1 mais menos 1 vezes o vetor U. E vamos calcular isso aí de duas formas distintas. A primeira, claro, é como 1 mais menos 1 é 0. Isso aí tem que ser 0 vezes 1. Aqui o 0 não está em negrito porque é o 0 do corpo. Mas mesmo assim, a propriedade 2 dá para a gente que isso aí tem que ser necessariamente o vetor nulo. Tá, a gente não mostrou essa propriedade, mas a prova é exatamente igual que para a propriedade 1. E aqui a gente vai usar, vamos calcular agora de outra maneira, usando a propriedade distributiva, tá? Do produto em relação à soma. Então, isso aqui é 1 vezes U mais menos 1 vezes U. Só que a gente já sabe que 1 vezes U é U. Então, isso aqui é U mais menos 1 vezes U. Bom, não sei se dá para ver muito bem. Então, vamos aqui a escrever melhor. Ok. E o ponto é que agora é óbvio que menos 1 vezes U é o simétrico de U, porque o único vetor que somado a U vai ser o vetor nulo. Então, daqui a gente tem que o simétrico de U é igual a menos 1 vezes U. Então, são propriedades muito simples. Vamos passar agora à definição de subespaço vetorial. Um subespaço vetorial vai ser um subconjunto não vazio de um espaço vetorial que continua sendo um espaço vetorial com as operações de soma e produto por escalar de V. Ou seja, se você soma elementos de W, claro, a soma sempre vai estar em V, tá? Porque W é um subconjunto de V e a soma estava definida em V. Mas, se W for um subespaço vetorial, a soma também deve ser um elemento de W. Analogamente, se vocês têm o produto de um elemento de W e um escalar do corpo, necessariamente o produto, de novo, é um vetor de V. Mas, se W for um subespaço vetorial, então o produto do escalar e o vetor de W também deveria ser um elemento de W. Essas duas propriedades caracterizam aos subespaços vetoriais. E de fato tem esse teorema, quando vocês têm um subconjunto não vazio W de um espaço vetorial V, esse subconjunto é um subespaço se e somente se tem essa propriedade aqui, que C vezes U mais V é um elemento de W para qualquer escolha de um escalar C no corpo e vetores U e V de W. Você tem que pensar que essa expressão aqui é uma maneira inteligente e rápida de escrever as duas propriedades que estão acima. Que a soma de elementos de W está em W e que o produto de um escalar e um elemento de W pertence a W. De fato, ter essas duas primeiras propriedades ou ter a que está abaixo são equivalentes. Tá? Vamos ver algum exemplo
de espaço vetorial. O conjunto de soluções x sub 1, x sub 2, pontos x sub n da equação linear, por exemplo, soma dos x sub j igual a 0, é um subespaço de soluções de f elevado a n, da f à potência n. Tá? De fato, qualquer conjunto de soluções de qualquer sistema linear homogêneo é um número finito de variáveis, x sub 1, x sub 2, hx sub n, é um subespaço de f à potência n. Outro exemplo de um subespaço, tá? É o conjunto de polinômios cujo termo independente é igual a zero. Aí, também é fácil mostrar que, por exemplo, claro, a soma de polinômios cujo termo independente é zero continua tendo termo independente zero, e o produto de um polinômio cujo termo independente é zero com um escalar continua tendo o termo independente zero. Então, esse espaço, que seria o espaço de polinômios, por exemplo, que avaliados em zero são iguais a zero, é um subespaço vetorial do espaço de polinômios. Propriedades interessantes que tem os subespaços vetoriais. Uma delas que é legal é que qualquer interseção de subespaços vetoriais continua sendo um subespaço vetorial. Ou seja, se você tem uma família de subespaços de um espaço vetorial B, a interseção deles é sempre ainda um subespaço de B. Então, desse jeito, a gente tem sempre a possibilidade de definir o menor subespaço vetorial que contém um subconjunto, não necessariamente subespaço, um subconjunto qualquer, S de B. E esse menor subespaço vetorial que contém um subconjunto é igual à interseção de todos os subespaços que contém ao conjunto S. Tá? Por quê? Porque esse W tá, não é vazio, tá? Aqui na interseção sempre vai, todos os subespaços contêm um zero, e na interseção vai aparecer sempre no mínimo um subespaço que contém um S, que seria o próprio B, tá? Então, é claro que pela definição, essa interseção de subespaços que contém a S, tá? Mas que é um subespaço vetorial, porque uma interseção de subespaços vetoriais é que é o mínimo. Porque, claro, o W está contido em qualquer subespaço vetorial que contenha S, porque vai ser um dos subespaços da interseção. Então, dessa maneira, vocês têm uma maneira bem rápida de mostrar que existe um menor subespaço vetorial gerado por um subconjunto. Mas, será que existe uma expressão mais simples? Porque isso aqui foi uma prova de que esse subespaço vetorial gerado por S existe. Mas podemos dar uma expressão mais simples? A resposta é que sim. E, de fato, o teorema é que o conjunto de combinações lineares. Vocês consideram qualquer combinação linear em que os coeficientes são elementos do corpo e os vetores são elementos de S, tá? Ok? E é óbvio que todas as combinações lineares estão no subespaço vetorial, no menor subespaço vetorial que contém a S. Tá? Porque se vocês têm que U sub 1 pertence a S, o produto por uma escala qualquer pertence a S. Se U sub 2 pertence a S, o produto por qualquer escalar também pertence a S. Ou seja, C sub 2 vezes C sub 2 pertence a S. Do mesmo jeito, C sub n vezes C sub n pertence a S. A soma de vetores que pertencem, desculpa, não a S, ao menor subespaço, tá? Repito, se U sub 1 pertence ao W, que seria o espaço gerado por S, então C sub 1 vezes C sub 1 pertence a W. Mesma coisa para C sub 2 vezes C sub 2. Mesma coisa para C sub j vezes C sub j. Como todos esses vetores aqui agora pertencem ao W, ao menor subespaço gerado por S, a soma também. Então, todas as expressões que a gente está considerando necessariamente estão no menor subespaço que contém a S. Bom, de fato, não é difícil mostrar que essas expressões formam um subespaço vetorial. E com isso, esse subespaço
será o mínimo contendo a isso. E para finalizar essa sessão de hoje, tá? Vamos considerar a soma de espaços vetoriais. A gente considera W sub 1, W sub 2, HW sub n, uma família finita de subespaços do espaço vetorial B. Então, vamos definir a soma como o menor subespaço vetorial que contém a união, que contém todos os subespaços. Então, pode ser mostrado que os elementos da soma são da forma, tá? São dessa forma aqui, são soma de um elemento de W sub 1, um elemento de W sub 2, um elemento de W sub 3, e assim por diante, H somar finalmente um elemento de W sub n. Então, de novo, é fácil ver que esses vetores, essas expressões, precisam estar no espaço vetorial gerado pelos W. Porque o sub 1 pertence a W sub 1, então tem que estar nesse espaço. O sub 2 também, o sub 3 também, o sub n também, então a soma deles, como é um subespaço, também. E, de novo, não é difícil mostrar que as expressões dessa forma são, as expressões dessa forma formam um conjunto que necessariamente que vai ser um subespaço vetorial. Com isso, acabamos a nossa revisão de espaços vetoriais, os primeiros tópicos relacionados com espaços vetoriais. Muito obrigado pela sua atenção. A próxima lição tratará sobre bases e dimensão.